Boa tarde, professor. Boa tarde, sala. Estamos aqui para apresentar sobre o trabalho da teoria do conhecimento e falaremos sobre o filósofo George Berkeley. E o nosso grupo é formado por mim, Richard, o Paulo, Felipe e o Ronan. Bom, começarei falando sobre quem é George Berkeley, primeiramente. George, ele nasceu em Dysart, no condado de Kilkenny, localizado na Irlanda, no dia 12 de março de 1685. E logo morreu em Oxford, no dia 14 de janeiro de 1753. E aos 15 anos ele ingressou na Trinity College, que é uma universidade de Dublin, onde após sua formação ele permaneceu como professor até 1713 e no ano de 1709 ele recebeu ordens sacerdotais que logo depois foi nomeado bispo da diocese de Cluny, na Irlanda, lá em 1734. Ele ficou conhecido pela sua filosofia empirista. Ele defendeu a ideia de que nada existe isoladamente da percepção e que por isso Deus torna possível a existência palpável das coisas. Segundo Berkeley, os objetos não são mais do que coleção de ideias e de sensações. Bom, agora falando um pouco mais sobre o que ele pensava, Berkeley negava a existência da matéria, ele contestava os argumentos do ateísmo, ele criticava os livros pensadores da sua época e afirma que ser é ser percebido. E sua filosofia é considerada bem espiritualista e materialista, sabe? E ele ainda acreditava que os fundamentos da matemática ele não podia ser compreendido, assim como não podemos compreender os fundamentos da fé. E se acreditamos na matemática, a nossa crença deveria ser ainda maior nas verdades religiosas. E no próprio entendimento dele, fora da nossa mente não existe matéria externa, sabe? Pois se a matéria externa existisse, ela teria que ser eterna, imutável e infinita. E essas características somente podem pertencer a Deus. Visão e tato. Em um ensaio para uma nova teoria da visão, Berkeley procurou demonstrar a natureza da percepção visual da distância, da grandeza e da posição dos objetos. A tese central é a de que a apreensão perceptiva dessas qualidades não pertence originalmente à visão, mas ao tato. O fato de percebermos visualmente os objetos seria a consequência de uma associação progressivamente fixada entre certas sensações visuais, ou, pelo menos, certas sensações musculares correspondentes aos movimentos oculares e às ideias de distância, grandeza e posição, proporcionadas pelo tato. Para Berkeley, a visão corresponde apenas à percepção da luz e das coisas. Visualmente, as ideias de distância, grandeza e posição seriam provocadas pelos próprios movimentos oculares, que funcionariam como sinais, e seriam não distâncias ou grandezas, mas somente sinais que apreenderíamos pela visão. Bom, o Berkeley ele tem muitas frases, mas eu trouxe duas aqui. A primeira é que ele fala que todo homem tem opiniões, mas poucos são os que pensam. E nessa frase eu tentei pesquisar o significado, mas eu acredito que essa frase não tem muito um além, é basicamente ao pé da letra. Mas uma das mais famosas dele é a frase que ele diz assim, ser é ser percebido. Que diante do conceito dele, ele quer dizer que essa frase só existe aquilo que é percebido. E numa citação que eu achei dele fazendo uma pesquisa a respeito dessa frase, ele diz assim, se a ideia que fazemos de um objeto depende dos 5 sentidos, nada garante a existência daquilo que não podemos perceber. E no próximo parágrafo ele diz assim, explicando um pouco mais sobre essa frase. Quando abro meu olho, não está em meu poder escolher que eu quero ver ou não. As ideias impressas em meus sentidos não são criadas por minha vontade.